Estamos dando início nesse momento a mais um programa frente a frente da televisão Rede Vida, o canal da família, a televisão da família. E quero cumprimentar todo o povo brasileiro, de norte a sul do país, pedindo as melhores bênçãos de Deus através de Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira. Quero também lembrar que esse nosso programa pode ir ao ar pelo site redevida.com.br. Sempre entrevisto uma pessoa. E hoje estou aqui com o Dr. Rodrigo Bernardes Dias. Bem-vindo ao nosso programa e pode saudar o povo brasileiro. Dom Antônio, é um prazer estar aqui. Eu gostaria muito de agradecer o convite e a oportunidade de estar conversando com o senhor e com os telespectadores da Rede Vida sobre um assunto tão importante que é o biodireito. Perfeitamente. Então vamos conhecer um pouco quem é Dr. Rodrigo, não é? Dr. Rodrigo, ele é um advogado da União, ele é formado pela Faculdade de Direito da USP, é membro em Direito Político e Econômico do Mackenzie, fez um curso em Direito lá nos Estados Unidos, autor de várias obras, inclusive esta que ele me doou, que se chama Privacidade Genética. Sim. Muito obrigado pelo presente que o senhor me deu, viu? Prazer. Autor de muitos livros, de muitos artigos e assim por diante. E ele vai tratar de um assunto muito importante, que é o biodireito, que vamos tratar desse assunto brevemente. Meus parabéns por todos esses seus títulos e pelo cargo que o senhor ocupa, o advogado da União. Obrigado. Nós gostaríamos de saber sobre biodireito. O que o senhor falaria sobre isso? Bom, Dom Antônio, o biodireito é uma ciência nova, é uma questão de controle das novas tecnologias que nós estamos desenvolvendo nas ciências biomédicas e correlatas. Como o senhor sabe, toda a evolução tecnológica nem sempre é acompanhada por uma evolução ética da humanidade na mesma proporção. Então, é necessário que as novas tecnologias sejam controladas pelo direito para que elas tenham uma utilização ética e moralmente aceitável. Então, na verdade, quando nós falamos em biodireito, nós estamos tentando, de alguma forma, controlar as tecnologias que se referem às questões de genética, da medicina, que estão intimamente ligadas à vida humana e à nossa maneira de viver, de morrer, enfim, de levar as nossas vidas. Quando nós pensamos em tecnologia, nós temos que entender que no mundo atual, a tecnologia circunda a nós, né? E ela está em todos os lugares. E é necessário que ela seja controlada, porque nós o sentimos, né? Estamos realmente muito vulneráveis com relação aos avanços tecnológicos que são muito complexos e nem sempre o ser humano comum, o homem comum, pode controlar. E, Dr. Rodrigo, o que levou o senhor a escrever esse livro, Privacidade Genética? É um assunto diferente, é um assunto novo. Eu já havia me debruçado sobre esse assunto aqui no Brasil, quando fiz o meu mestrado no Mackenzie. E quando eu estava nos Estados Unidos fazendo um mestrado na área de Direito também, o Congresso americano estava discutindo a privacidade genética, que inclusive virou lei nos Estados Unidos. E eu aproveitei a oportunidade para me centrar na questão do biodireito e para conseguir, de alguma forma, trazer muito da discussão que estava havendo nos Estados Unidos relativamente a essa questão e que culminou com, além da legislação americana, um tratado internacional sobre os dados genéticos humanos. Meus parabéns pela explicação que acabou de dar agora. Mas volte a explicar um pouco a todo o Brasil o que significa biodireito. Bom,
Considerando que nós estamos falando num veículo de televisão aberto, né, e nós temos telespectadores de todas as idades e Isso é verdade. de todas as formações, para tornar uma questão mais ou menos simples, o biodireito é o direito que tenta aplicar a bioética, ou seja, a ética nas relações humanas e a ética na aplicação das ciências biomédicas e correlatas. Nós temos que entender, como eu já disse, que nem sempre toda tecnologia traz consigo a garantia que ela vai ser aplicada de forma ética e moral. Vamos, por exemplo, pegar a física, ou o domínio pelo homem da energia nuclear. A energia nuclear tanto pode ser utilizada para fins pacíficos e para fins positivos, como, por exemplo, a produção de energia, ou na medicina, ou na criação de novos materiais, mas também na fabricação de armas letais. Durante o fim da Segunda Guerra, nós vimos as explosões das bombas nucleares no Japão e a comunidade internacional, principalmente os intelectuais, perceberam que pela primeira vez na história humana nós estávamos diante de uma tecnologia inédita que podia, pelo seu poder, destruir a própria espécie humana. Então surgiu um movimento, né, internacional procurando controlar a tecnologia atômica. E esse movimento, claro, existe até hoje e se estendeu a outras áreas em que a tecnologia também pode afetar a vida humana. Vejamos, no caso das ciências biomédicas, a vida humana é afetada de maneira direta, porque nós estamos falando sobre questões polêmicas como a clonagem humana, como a reprodução assistida, como a eutanásia, enfim, uma série de questões que lidam diretamente com a vida e a morte das pessoas. Por isso é muito importante que toda a sociedade participe. Nós estamos aqui numa rede de televisão que respeita a tradição católica e a Igreja Católica tem se manifestado e acompanhando diuturnamente as questões relativas ao biodireito e manifestando sua posição com relação a cada um desses temas, o que é muito importante, porque é necessária a participação de toda a sociedade nesse processo. O nosso Papa atual Sim. tem tratado várias vezes sobre esse assunto. Sim, sim. Você deve ter notado, né? Claro, claro. É um assunto extremamente importante, é um assunto extremamente atual e, na verdade, o Papa e uma série de outros líderes religiosos e também da sociedade civil têm se manifestado constantemente sobre essa questão. O que o senhor está achando, doutor Rodrigo, sobre o mundo atual aqui no Brasil com referência a esse assunto? Olha, tem várias questões. O Brasil tem desenvolvido muito, nós temos criado uma produção doutrinária que eu entendo bastante importante e eu acredito que nós temos evoluído bastante nesse assunto. Existem comitês bioéticos em vários níveis aqui no Brasil e nós estamos evoluindo bastante nessa questão. O mais importante, a meu ver, seria a conscientização maior da população sobre essa questão e a necessidade de participação da sociedade civil dentro dessa discussão. Doutor Rodrigo, o senhor é o advogado da União. Essa palavra União está abrangendo o quê? Eu sou advogado da União, na verdade eu vim aqui na qualidade de autor desse livro, mas eu sou advogado da União, a Advocacia Geral da União, que é um órgão constitucionalmente previsto, tem como responsabilidade a defesa judicial da União. É em nível de Brasil ou de Estado de São Paulo? Não, é nível federal. Ah, é federal? Sim, Meus é federal. Parabéns, viu? Que cargo importante que o senhor tem. Não, quem é o advogado-geral da União atualmente é o ministro Luiz Antônio Adams. Certo. Pois é, quero também felicitar o meu amigo doutor Álvaro, porque foi ele que me indicou o doutor Rodrigo. E disse-me ele, convide o doutor Rodrigo, que vale a pena. Ele vai explicar muita coisa sobre bioética, não sei o que e tal. Eu não o conhecia, mas com alegria eu convidei. Estou tão contente. Obrigado, é um prazer em conversar consigo. É um prazer viu? estar aqui. E o senhor está falando com todo o Brasil. O senhor está acabando de explicar. Nós estamos com 110 milhões de telespectadores, dentro de uma população de 196 milhões. A Rede Vida abrange 110 milhões de habitantes aqui no Brasil. 110 milhões, desde o norte até o sul, atingindo todas as camadas, atingindo todos os lugares.
Até mesmo os índios hoje estão com parabólicas e estão acompanhando os nossos programas. Meus parabéns ao senhor. Como o senhor vê, Dom Antônio, somente a tecnologia permite com que a gente, conversando aqui num estúdio, seja visto por um número imenso de pessoas. Assim como a tecnologia da informação tem afetado diretamente a vida das pessoas, outros tipos de tecnologia também têm afetado, e é muito importante que a gente faça uma reflexão sobre o uso das tecnologias e como elas vão ser aplicadas efetivamente na sociedade. E se uma pessoa não assistiu o nosso programa, que ele vai sempre às sextas-feiras ao ar, às 21 horas, temos um site da televisão Rede Vida. É só abrir o site e estará vendo a nossa conversa de novo. Pela internet, que também é uma das tecnologias que permitiu que a nossa vida mudasse muito, né? Eu me recordo, eu sou da época, o senhor também, anterior à internet, e jamais poderíamos ver um programa a hora que a gente quisesse, né? Pelo simples toque do mouse, né? E é muito importante que a Rede Vida também, enfim, todos os veículos de comunicação disponibilizem esses programas na internet. Que coisa admirável também o que está acontecendo com nossos computadores, né? Sim. Lá temos o Google, que é um dicionário. É verdade. É só perguntar o que é bioética. Já aparece no Google, né? Então, eu escrevi, Dom Antônio, sobre a privacidade genética, que é uma questão que se refere à privacidade, que é um tema também muito discutido atualmente, eu acredito, inclusive, pelas novas tecnologias da informação. No mundo atual, a privacidade é uma questão muito discutida, porque nós temos, de um lado, a necessidade das pessoas de manterem a privacidade e, do outro lado, um fluxo enorme de informações que as pessoas sentem dificuldade de controlar. E o direito à privacidade é uma questão bastante polêmica, porque nós temos que ver qual é o limite do aceitável da privacidade da pessoa e respeitar, ao mesmo tempo, os direitos de quem tem interesse na informação, um interesse legítimo, né? Então, eu gostaria de falar um pouco também sobre o direito da privacidade, como nós temos encarado esse direito no mundo atual. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a privacidade é uma questão tão discutida, mas é difícil de se definir, né? Mesmo que a gente procure no Google, como falou do Antônio, a gente vai encontrar uma série de definições, mas uma eu acho particularmente interessante, de um escritor inglês, que diz que a privacidade é como um elefante. É difícil da gente escrever para quem não conhece, mas quando a gente vê, a gente identifica claramente o que é. E assim eu diria que a privacidade é um limite da interferência da sociedade na vida das pessoas, na vida privada e na nossa intimidade. Inclusive, como nós estamos falando para uma televisão que tem uma grande proporção, ou praticamente todas as pessoas que assistem são católicos ou vêm da tradição católica, a intimidade é considerada um dos primeiros direitos. Quando a gente lê Gênesis, a gente vê que, após comer o fruto proibido, Adão e Eva se escondem quando Deus chega ao paraíso. E quando Deus pergunta, eles dizem, porque nós estamos nus. Ou seja, eles implicitamente se percebe que existe uma necessidade do homem, nesse momento, de preservar algumas informações ou preservar a sua intimidade. Independente da questão teológica que está sendo discutida no Gênesis, a grande questão é que a sensação de que existe alguma coisa íntima ou privada sempre existiu no ser humano. E é por isso que é interessante ela ser protegida. Que bela explicação que o senhor acabou de dar. E, aliás, se encontra no seu livro aqui, no capítulo 4. Sim. Privacidade e genética. Que o senhor explica item por item. Sim. Esse tema tão importante. Sim. E voltando, então, à questão da privacidade, eu gostaria de falar, se Vossa Excelência me permitir, um pouco sobre a privacidade genética e por que eu entendo que é importante que as pessoas se conscientizem sobre isso. Quando nós falamos de privacidade genética, nós estamos falando principalmente da privacidade dos dados genéticos das pessoas. Por que isso é importante? Porque nós não estamos acostumados ainda a lidar com as informações genéticas. A partir de 1953, quando foi descoberto a estrutura do DNA, nós tivemos uma série de evoluções na
ciência da genética, inclusive começando em 88 e terminando em 2003, o projeto Genoma Humano, em que o DNA humano foi mapeado. Com base nessas novas tecnologias, nós temos acesso a uma série de novas informações genéticas. E nós não temos muito bem noção de como interpretar ou como entender essas informações. E as pessoas se sentem normalmente muito inseguras porque não sabem como as suas informações genéticas vão ser utilizadas por terceiros. Por isso, a importância desse tema. Esse livro seu, Privacidade Genética, se alguém quiser adquiri-lo, onde que se encontra? Eu acredito que ele possa ser adquirido em livrarias ou pela internet. Ele foi editado pela editora SRS. Voltando à questão da privacidade genética, Dom Antônio, por que ela seria tão importante? Por que eu julgo que ela é um tema que deve ser debatido? Nós temos que as nossas informações genéticas são desconhecidas em grande parte pelas próprias pessoas e há uma dificuldade inerente de interpretação dessas informações porque nós não conhecemos exatamente tudo que elas contêm. E também temos muito medo do que se chama de reducionismo genético, ou seja, que as pessoas sejam de alguma forma discriminadas por conta de suas informações genéticas. Nas legislações de outros países, os temas mais comuns têm se referido à discriminação de pessoas para contratos com planos de saúde ou na obtenção de novos empregos. Então, é muito importante que nós regulemos o acesso e a utilização da informação genética de forma que ela seja bem aplicada. Em termos mais amplos, nós poderíamos dizer que a bioética e as novas tecnologias têm se deparado com uma série de situações bastante complexas. Então, eu acredito que a interpretação da informação genética também seja uma delas e nós temos, de alguma forma, defender as pessoas contra o mau uso dessa informação, principalmente com relação a duas questões. A questão da eugenia, né, que seria a seleção dos indivíduos para a reprodução, enfim, ou para outros fins, e a discriminação com base nas informações genéticas. Nós tivemos experiências extremamente graves durante a Segunda Guerra e mesmo antes com relação à eugenia, e também temos um histórico de discriminação, infelizmente, na humanidade, que nós precisamos sempre estar cientes para evitar que ele se repita e evitar que a informação genética venha a ser mais um fator de descrime, principalmente porque eu não acho que é aceitável. Existe intuitivamente entre as pessoas, eu acredito, até uma sensação de que nós não devemos utilizar as informações genéticas para não discriminar as outras pessoas, mesmo porque nós não sabemos todas as nossas próprias informações genéticas. Então, me parece uma situação em que todos nós temos bastante interesse em nos proteger contra o mau uso dessas informações. Belíssimas explicações que o Dr. Rodrigo nos está dando sobre bioética. E o que é importante também saber que este homem, com essa cultura, nessa matéria, está nos dando de uma maneira tão simples e compreensiva para que todos que estão nos assistindo entendam bem aquilo que ele gostaria de entregar, explicando esse ponto tão importante da bioética. E conforme ele disse, Privacidade Genética é o livro que ele escreveu. Nesses vários capítulos se encontram a matéria que ele está nos explicando, e se alguém quiser adquirir o livro, nas nossas livrarias, a pessoa poderá encontrar. Sobre este livro que está aqui, o povo brasileiro está percebendo o nome, Privacidade Genética, de Dr. Rodrigo Bernardes Dias. Meus parabéns ao senhor. O senhor escreveu outros livros fora este? Eu escrevi todos na área de direito, mas alguns sobre questões relativas até à minha profissão. Eu escrevi artigos em livros sobre a minha atuação na advocacia
e todos nessa área também. Tá bem. Isso aqui seria interessante a quem? O tudo que o senhor está falando? Crianças, jovens, adultos? Eu acredito que a todos. Na verdade, quando a gente discute biodireito, como eu falei, Dom Antônio, nós estamos discutindo questões relativas à nossa própria vida. Então, questões polêmicas como a clonagem humana, a reprodução humana assistida, os tratamentos médicos, a pesquisa médica, e isso, na verdade, afeta todos os seres humanos. Então, em geral, uma questão que pode interessar a todos, em particular, eu acredito, os operadores do direito e também os médicos e que estão naquelas profissões correlatas. Mas, como a medicina e como o direito são aplicáveis a todos os humanos indistintamente, eu acho que todos se interessam por isso. Inclusive, é um dos motivos pelo qual o biodireito é muito relacionado ao próprio conceito de direitos humanos, porque ele trata com questões eminentemente humanas e se baseiam tanto o biodireito como os direitos humanos fundamentais no princípio da dignidade do ser humano. E a proteção da dignidade do ser humano, eu acredito, tem que ser da maior importância para todas as pessoas, independente da idade ou da profissão que exerçam. Meus parabéns, doutor Rodrigo. Fico bem contente de ter o convidado para vir aqui ao nosso programa, de o senhor ter explicado brilhantemente o assunto da bioética, e quero, nesse momento, em nome de Rede Vida, agradecer muito ao senhor que veio e que nos deu uma verdadeira aula sobre essa matéria. Admirei sua cultura, o senhor muito bem preparado nesse assunto, e já escreveu vários artigos, escreveu este livro e outros também. Meus parabéns ao senhor e, em nome de Rede Vida, muito obrigado. Obrigado, Dom Antônio. Novamente eu agradeço a honra de ter sido convidado para o seu programa.